isso aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do NinjaCast, o nosso podcast aqui do KaBuM. E conforme prometido do primeiro episódio, eu trouxe aqui uma equipe de especialista da operação aqui do nosso Marketplace e do KaBuM. Tá? Tenho aqui convidados especiais que vão falar sobre integração, sobre logística, sobre catálogo, enfim, tudo que você precisa saber para colocar e operar a sua loja aqui da maneira mais eficiente e saudável possível. Então, vamos apresentar essa mesa aqui de feras da operação aqui do KaBuM. Vou começar por ele, Douglas Santos, o nosso famoso Dodô. Ninguém conhece ele por Douglas aqui dentro, é só Dodô. Dodô, é um prazer tê-lo aqui participando aqui do nosso NinjaCast. Thales, primeiro, muito obrigado, o prazer é meu estar aqui participando com vocês, tenho certeza que vai ser uma rodada de bate-papo muito legal aqui, a gente tem muita coisa para compartilhar com os nossos parceiros. Legal, e aqui do meu lado direito, Fabiano, que é o nosso diretor de logística, um dos caras mais importantes aqui da companhia, porque sem ele o produto não chega até o cliente final. Isso aí, valeu, bom estar aqui no podcast, Thales pode contar com a gente, o novo ainda, que a gente agora começa a interagir com o seller, muita coisa nova para contar para vocês aí. Legal, legal. E aqui do lado do Dodô temos a Thaís, que é a coordenadora de operações aqui do Marketplace. Ela é responsável ali pela integração das lojas, né? Então você, seller, que já está ativo ou que ainda será ativo aqui conosco, você vai passar pelo time da Thaís, né? Thaís, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do NinjaCast. Obrigada, eu que agradeço, né, por estar aqui, ter a oportunidade aí de falar com os nossos sellers, né, isso é incrível, e vamos lá, né, tô ansiosa aí para esse papo. Não, tem muita coisa pra gente falar aqui, tá, pessoal? No primeiro episódio falamos muito sobre o negócio, né, sobre como foi a Black Friday de 24, o que a gente espera para Black Friday de 25, e já vamos direto ao ponto, vamos começar aqui com o Dodô. Dodô, o que diferencia o KaBuM dentro do universo dos marketplaces? Bom, eu gosto muito de falar, né, para os nossos parceiros que o maior diferencial do KaBuM é o seu público. A gente tem um público muito fiel, uma vez que a gente é um marketplace de nicho, né, um e-commerce de nicho. Então, a gente sabe com quem a gente está falando, a gente sabe o que os nossos clientes querem comprar aqui. Então, hoje, quando um seller ele começa a vender no KaBuM, ele sabe exatamente para qual foco, para qual público ele está querendo vender e qual tipo de produto, né? Que a gente quer vender os produtos de tecnologia, para que o nosso cliente tenha a oportunidade de comprar os melhores produtos dentro do nosso site, do KaBuM, seja no nosso 3P, seja no 1P, mas com certeza o nosso diferencial hoje é o nosso público para a gente ser um canal nichado e focado em tecnologia. Legal, legal. E para você, por que o KaBuM é considerado o principal canal de vendas em tecnologias e eletrônicos? Até o nosso slogan é maior e-commerce de eletrônicos e game da América Latina. Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Sempre que a gente vai aí falar com os nossos parceiros, eles falam disso, de vender aqui dentro do KaBuM, no maior e-commerce. E é claro, isso vem já desde o trabalho que a gente faz como KaBuM, vendendo e entregando os produtos. Depois com o Marketplace, com os nossos parceiros, a gente veio para incrementar esses produtos, mas eu acredito muito que ser o principal, né, dentro do mercado de tecnologia é o que a gente faz com o nosso cliente, né? Quando você escuta o nosso cliente, ele entende que o KaBuM não é só um lugar onde ele vai comprar um produto, ele vai adquirir informações também sobre esse produto. Então, a gente já está nesse lugar de ser um canal que, além de vender os principais produtos, a gente também oferece inúmeras informações para que o nosso cliente ele saiba o que ele está comprando, o porquê ele está comprando e qual é a qualidade daquele produto. Então, eu acredito que a gente trabalha tão bem a quantidade de informações para o nosso cliente e também para os nossos parceiros, que isso faz com que a gente seja o maior hoje da América Latina. Agora, para finalizar essa primeira rodada de perguntas aqui, pensando na cabeça do seller, né? Qual que é a vantagem de estar presente em um marketplace de nicho, comparando com outros marketplaces generalistas? Bom, acho que o primeiro ponto é o que você trouxe, né? Ser um marketplace de nicho deixa muito claro qual é o foco do KaBuM. E o nosso foco é atender o nosso cliente com os melhores produtos, né? Então, dentro de um marketplace hoje generalista, você tem um pouco de dificuldade em alcançar o público que você quer. Já no KaBuM, você sabe exatamente com o público que você está falando e o como você tem que falar. E nesse caso, né, a dica que a gente sempre dá para o seller. Quando você está no marketplace de nicho, o seu cliente está procurando informações.
detalhes dos produtos que eles não estão encontrando em outros canais. Então, eu acredito muito nessa frente de negócio, onde a gente dá o detalhe ali para o nosso cliente, faz com que a nossa taxa de conversão seja ainda maior, sendo um marketplace de nicho. E eu queria aproveitar, Thales, e já até fazer uma pergunta para você também, porque a gente está falando aqui da venda dentro do KaBuM, dos nossos parceiros, e eu queria saber quais são os primeiros passos que o seller, né, o lojista, ele tem que fazer para vender dentro do nosso canal. Não, legal. Essa pergunta aí é a pergunta chave, né? Ela inicia a nossa esteira de operação aqui dentro do KaBuM, do nosso marketplace, né? Então, quando a gente fala de esteira, a gente começa pelo time de hunting, né? O time de novos negócios, depois ele passa pelo time de integração e aí vai para o time de onboard, que já é o time comercial. E aí os primeiros passos é muito simples. Nós temos ali, né, a nossa página Venda no KaBuM, né? Então você pode acessar ali, fazer o seu cadastro através ali da webpage criada recentemente aqui pelo nosso time de tecnologia. Então você vai lá, vai inserir todas as suas informações. O nosso time vai receber as informações ali em tempo real e já fazer uma pré-análise da sua loja e vai entrar em contato com você para tirar algumas dúvidas, para te ajudar, para te auxiliar no que você pode vender, o que você não deve vender, enfim. O nosso time ali de especialistas, nossos analistas vão entrar em contato com você e fazer essa primeira abordagem. Após aí, é muito simples, né? A gente vai para uma etapa de uma validação de contrato ali, digital, super simples e rápida. E em seguida, já é criado um grupo no WhatsApp no qual você vai ter a interação com o time já de integração, né, que vai ajudar você a subir sua loja. Então ali, esse time, ele é o time ali essencial para você que não tem conhecimento em marketplace, porque eles vão literalmente, assim, né, eu brinco, eles vão pegar na sua mão e te ajudar a atravessar a rua, né, todas as dúvidas sobre frete, sobre preço, integração, hubs, enfim, tudo que tiver de dúvida, eles vão tirar e vão te auxiliar a subir sua loja do melhor jeito possível. Boa, Thales. Eu tinha mais 2 perguntas aqui, mas em algumas você já até entrou um pouco no mérito, mas eu queria focar em uma. Quais são as vantagens de estar, né, em um marketplace? Quais são os cuidados, né, que a gente tem que tomar quando esse seller está entrando na nossa plataforma? Principalmente ali como vai ser o atendimento. Isso é uma dor de muitos parceiros que a gente vê no mercado, que quando eles estão entrando em um marketplace, eles têm muitas dúvidas, né? E hoje, como a gente faz para sanar essas dúvidas desses nossos parceiros logo na entrada? Não, legal. Eu acho que essa pergunta, Dudu, ela é exatamente o grande diferencial que o KaBuM Marketplace tem, né, em comparação ali a outras plataformas do mercado, né? Essa interação humanizada, né? Então, no momento que você faz o cadastro ali, você já tem a opção de falar com o analista ali de novos negócios, ele já vai... uma pessoa humana mesmo, não é um robô, é uma pessoa que vai falar com você, vai tirar suas dúvidas, se necessário, faz uma chamada, faz uma videochamada. Nós temos, né, nossas perguntas frequentes, né? Então, assim, as perguntas quase sempre são as mesmas, mas o nosso time está ali para auxiliar o seller que quer vender aqui dentro do KaBuM. Então, ali a gente vai dar dicas de produtos, dicas de categorias para serem vendidas, dicas de hubs também do mercado que são parceiros nossos aqui do KaBuM, dicas de frete também para você ter o melhor nível de serviço para entregar para o cliente final. Enfim, nosso time ele vai sanar todas as dúvidas possíveis para que no processo de integração de sua loja seja o mais rápido e tranquilo possível. Então ali, o time, né, que a gente chama de hunting ou novos negócios, está ali ativamente pronto para responder toda e qualquer dúvida de um seller que tenha a vontade aí de vender aqui no KaBuM. Mas muito bom, Dudu. Essa questão aí, eu acho que ela é muito importante, porque hoje em dia, né, hoje tudo é muito automatizado, né? Não que a automação seja ruim, mas em alguns processos, principalmente com dúvidas, né? Às vezes o seller, ele não tem, assim, uma expertise tão grande no mercado, às vezes ele pode não entender o que é um marketplace de nicho, o que ele pode vender aqui, o que ele não pode. Então, assim, essa humanização que a gente entrega, eu acho que é o grande ponto, né, de diferenciação que a gente tem dos demais do mercado. E aí, né, vou continuando a esteira aqui, né, vamos supor que o seller entrou em contato, falou com o time ali de novos negócios e ele assinou o contrato, né, que é o grande ponto-chave ali, ele concordou com as cláusulas ali, muito tranquilo. A gente passa para o time de integração, no qual é criado um grupo de WhatsApp, e aí ali, junto com especialistas ali de integração e o time de hunting, que vai fazer todo o acompanhamento do seller,
passa-se a iniciar o processo de integração da loja, ou seja, subir seus produtos, configurar preços, fretes e tudo mais. E aí eu passo a bola para a Thaís. Thaís, como que o KaBuM apoia o seller na configuração de sua loja, integração com hubs, escolha de soluções logísticas? Legal. Um pouco do que você trouxe nessa humanização. A gente já começa ali no início, né, do nosso processo com o seller e ele continua até a loja ficar pronta. Então, a partir desse momento, assim, não, o contrato vem para o meu time. E aí, meu time vai fazer todo o acompanhamento entendendo qual é a integradora do seller, o que ele precisa para integrar junto ao KaBuM, né? Aí, depois a subida de produtos, tá tudo certo, as imagens, né, os atributos. Então, todo esse acompanhamento a gente faz. Agora vai enviar o preço, né, o estoque. Então, todo esse acompanhamento, o time vai ali seguindo passo a passo, é o que você falou, pega na mão, né, e vai junto ali com ele até a loja ficar pronta. Configuramos o frete, como você falou, a gente sempre tem parceiros ali que a gente, né, sugere, poxa, tem uma opção legal de frete, tem um prazo bacana, um preço legal para o cliente, pensando sempre no cliente também, né, e aí, depois de todo esse processo, a loja está pronta, o produto está ok, a gente ativa a loja e ele já começa a vender no site. Então, todo esse processo a gente pega na mão, faz junto, vê se veio certo, olha, isso não tá legal, e é algo que é bem reconhecido ali pelos nossos parceiros, porque eles elogiam muito, né? A maioria dos marketplaces não tem esse suporte. Então, ele não sabe o que deu errado. Poxa, meu produto não foi publicado, por que não foi? Ali a gente consegue, né, passar todo esse passo a passo, explicar o motivo. Então, os sellers ficam bem felizes aí. E é um processo que tende a ser rápido, né? Se o nível de engajamento do seller que está ali fazendo a integração é alto, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito com o timing das coisas, né? E com relação à velocidade, quanto tempo em média, Thaís, pode levar para subir uma loja? Se o seller empolgar ali, a gente ativa em 10 minutos. Em 10 minutos. 10 minutos. Mas demora. Às vezes o seller, eu preciso ver qual o preço eu vou colocar, né, que produto eu vou subir, que vai ser mais competitivo. Então pode demorar um pouquinho mais. Mas a gente espera aí ativar sempre dentro de 1 hora. A loja já está prontinha e a gente já conseguir ali deixar ela pronta para vender. Thales, e um ponto importante no que a Thaís trouxe, a sua pergunta muito legal, mas a questão não é também nem tanto a velocidade que a gente quer subir esse cara, mas a confiança que ele vai ter de ter passado por um time onde vai olhar se o meu frete tá ok, se o meu sortimento tá ok, se o meu preço tá ok, porque quando qualquer seller ele começa a vender em um canal e ele não tem o conhecimento do que ele está esperando, ele acaba tendo muitas dúvidas de se eu acelero um preço ou não. E quando a Thaís faz esse trabalho com o time dela, com certeza faz com que os nossos parceiros eles tenham uma confiança maior no que eles estão fazendo, porque tem alguém do outro lado também dando esse respaldo. Então, acho que esse trabalho é muito importante e ajuda muito os nossos sellers já iniciarem querendo vender dentro do nosso canal. Não, isso é muito bom. E aí a Thaís tocou num ponto aqui, pessoal, que é um ponto crucial, que é o frete, né? E não é à toa que nós trouxemos aqui um especialista em fretes aqui dentro do KaBuM. Fabiano, agora para você. Os prazos de entrega mais curtos que influenciam aí na decisão de compras dos clientes do marketplace, né? Como que é o trabalho da logística para auxiliar o seller a ter um nível de serviço que é o que a gente considera um nível excelente? Como a gente é um negócio extremamente nichado, é fundamental, porque prazo é conversão, é aumento da conversão. E a logística pode ajudar nisso. Então, quando a Thaís fala da integração do seller, a gente pode recomendar parceiros para estarem fazendo isso junto com eles e dar as melhores opções para ele de frete, por característica do perfil do produto dele, do peso do produto dele, enfim, aonde está a maior parte do share dele, a gente consegue ajudar muito nisso daí. E aí, automaticamente, aumenta a conversão. Mas também tem outro ponto que é extremamente importante, né? Prazo é importante, mas ele é importante até que se mantenha, que se tenha um nível de serviço. Porque o cliente espera muito, o cara que está lá na frente, é de receber no prazo, né? E aí entra um pouco, inclusive, na questão de seller score depois, a pontuação desse seller. Então, a gente acaba ajudando muito. A gente tem um lema dentro aqui do KaBuM de gastar sola de sapato. A gente, por vezes, vai até o seller, vai entender, às vezes o problema dele não não está da porta para fora na entrega. Às vezes ele precisa de um prazo, de manipulação, de preparar esse produto dele, e a gente vai junto e toma essas decisões conjuntas, e instrui, e a gente tem colhido, apesar de pouco tempo que a gente está inserido nisso, já bons frutos.
Legal, né? Acho que se demonstra, né, o que você falou, vai muito em linha do que a gente tem comentado aqui, né? Que é a humanização, né? Então, ela é em todas as pontas, né? Não é só ali em falar com o seller, até falar com o cliente final, mas até em falar com o parceiro logístico para entender as dores que ele tem e poder nos atender também da melhor maneira possível, né? É isso aí. A gente vai escuta ele, vai a campo e indica os nossos parceiros que já estão acostumados aqui num P a trabalhar com a gente, com tabela que é mais competitiva, então a gente ganha oferecendo, inclusive, para ele uma negociação mais vantajosa por ser um seller nosso. Legal. E aí, Fabiano, de que forma que a eficiência na expedição e a transparência no rastreamento impactam diretamente na reputação do seller e na recorrência das vendas? É importante isso, cara, porque a expedição precisa ser eficiente. Então, quando sai para dentro desse seller, existem prazos que tem que ser cumpridos. Então, a saída também é um prazo importante. Então, se ele tem alguma complexidade, talvez ele precise incorporar um prazo adicional nessa operação dele dentro de casa. E isso é totalmente importante porque te dá confiabilidade nessa entrega. E a rastreabilidade ela é tão importante quanto, porque o perfil do nosso consumidores, ele é muito imediatista, ele quer saber do produto. Né? Então, saber em que fase do processo está, saiu do CD, foi expedido, ele está em determinada filial, saiu para entrega, você ter os pontos de entrega é importante para amenizar essa ansiedade dos clientes nossos aí. Não, com certeza. Eu acho que hoje, né, olhando até através da ótica de um cliente final, o frete ele influencia muito nas compras, né? Eu, como consumidor, eu gosto de receber o quanto antes, ou que o meu produto seja entregue da melhor maneira, com a qualidade possível. Isso vai impactar, obviamente, numa recorrência de vendas, vai impactar aí também na confiança da loja, né? A gente gosta de olhar ali qual loja tem uma boa reputação, né? Que eu acho que é um grande paradoxo ali do marketplace, né? Às vezes você vê um seller ali, mas você nunca ouviu falar daquele seller, né? Vendido, entregue por Dodô Store, né? Então, eu acho que quanto melhor o nível de serviço, melhor a gente demonstrar isso pro cliente final, eu acho que a gente converte cada vez mais. Total. A confiabilidade dele, do prazo, da entrega, faz toda a diferença. E que a gente vê muito que, às vezes, o seller ele se atrapalha um pouco, esquecendo, por vezes, de cadastrar um feriado que é localizado, e isso acaba atrasando, e o cliente abre um atendimento. Então, é importante sempre estar antenado nessas mudanças de mercado, seja com feriados que sejam nacionais, ou um exemplo aí, a semana passada, acho que foi a Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, existe uma restrição na área. Carnaval, quando se fala de carnaval, região de Recife, do Nordeste, geralmente o prazo é mais o difícil acesso. Então, ponderar essas coisas para gerar confiabilidade no prazo é importante. Não, legal. Bom, agradeço muito a participação aqui do Fabiano. A gente vai fazer uma substituição aqui na mesa, tá, pessoal? A gente vai trazer agora a especialista de catálogo para falar um pouquinho para a gente sobre, né, os produtos, categorias, o que pode vender no Kabum, o que não pode, enfim. Eu vou convidar aqui para a mesa agora a Michele, para que possa nos auxiliar aqui com as dúvidas mais frequentes aí dos sellers. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Olá, Michele. Seja bem-vinda aqui ao nosso NinjaCast, né, o nosso podcast aqui do Kabum. Vou abrir para você se apresentar. Quem é a Michele, quanto tempo está aqui e a área que você toma conta. Boa, obrigada, Thales. Obrigada pelo espaço. Acho que é importante a gente trazer aí, né, tipo, para os nossos sellers, né, tipo, todas as boas práticas que a gente, né, tem ali como dicas para eles. Eu sou coordenadora do time de catálogo, tenho um time, tipo, né, grande até, tipo, né, dentro do Kabum. Nós hoje somos os responsáveis por toda a validação de todo o conteúdo que é enviado pelos nossos sellers. Estou no Kabum há quase 4 anos, tipo, né, então já temos aí uma larga e, né, um tempinho considerável aí para, enfim, trazer boas práticas para vocês que a gente tem como recomendação. Você está indo para a quinta Black Friday ou é a quarta? Aqui no Kabum, sim. Já é a quinta Black Friday, acho que desde o começo. Cara, legal. Não, é bom até porque você vai ter uma experiência muito legal aqui própria do Kabum, né? Desde que a gente começou aqui a fazer a Black Friday no Marketplace, eu já vou passar para você aquela pergunta
básica, né? Que é quais são as principais categorias de produtos aceitas aqui no KaBuM Marketplace? Como sabemos, somos um marketplace de nicho, não vendemos de tudo. Não vendemos de tudo, né? Tipo, as principais que praticamos, né? São os itens de hardware, né? Enfim, nós somos nichados, né, em tecnologia e games, maior, né? No mercado de tecnologia e games. Então, a gente pratica a venda, né, de todo sortimento tipo de hardware. E aí eu tô falando de placa de vídeo, placa-mãe, SSD, HD, enfim, né? Então tem uma boa oportunidade aí para quem trabalha, né, com esse nicho de mercado. A gente trabalha também com um mix de computadores, notebooks, monitores, enfim. Então tem uma larga possibilidade aí dentro desse nicho. Temos games também, né, que é outra categoria forte aí, tipo, no nosso nicho. Temos celulares, enfim, monitores, enfim, tem uma larga quantidade de categorias interessantes. E tudo relacionado, né? A gente tem conectividade, energia, assim, tem um mix de fontes, enfim. Então, tem uma larga escala aí de sortimento para os sellers trabalharem. A gente também tem, né? Eu acho que o Dodô depois ele consegue até trazer, tipo, num detalhe maior aí também, que é o mix de usados. A gente também tem algumas categorias que os sellers eles também podem explorar essa estratégia tipo de venda. A gente trabalha com 5 core agora, né, Dodô? Se eu não me falha a memória, né? Celular e smartphone, a gente tem um mix de computadores, a gente tem tablets, TVs, e eu não vou me recobrar a última, mas eu sei que são 5, né, Dodô? Consoles e games, exato. Então, a gente tem a possibilidade aí também, tipo, de abrir isso. Aí eu acho que a área de negócios, ela direciona o seller, tem uma política diferente de venda, enfim. Então, a área de negócios é a mais habilitada para dar toda a orientação para o seller aí da melhor forma de conectar esse tipo de produto. Não, muito legal, Michelle. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é o grande ponto, né, de venda de um produto dentro de um e-commerce, né? Que é como que é a estruturação de um anúncio, né? Como é feita isso, né? A imagem que o seller vai usar para divulgar determinado produto, né? Porque a gente sabe que quanto melhor feito, maior a taxa de conversão, maior a taxa de cliques, maior taxa de vendas, né? O que você pode falar para a gente aqui, né? Como dica até para o seller, né? Para que ele tenha aí o seu produto exposto da melhor maneira possível. É um mix de estratégias, né? Tipo, gerar a conversão, tipo, né? A conversão no final, né? Da história. O conteúdo é uma pontinha, né? E o conteúdo tem que ser interessante. Ele, além de, né, ser completo, enfim, trazer todas as informações que os clientes precisam, tipo, né? Para enfim, de fato, tipo, né? Gerar ali, tipo, a conversão final, tem que ser atraente e encantador também. Tem que falar com o nosso público, né? Então, eu acho que tem alguns pontos assim que são muito importantes. Acho que título bem estruturado, sem tipo sem nomes, né, que enfim, ou termos que sejam proprietários, tipo, né, dos sellers. Quando cabe, tipo, cor, é muito importante trazer, tipo, no anúncio, voltagem. A gente está desenvolvendo ainda esse ponto da voltagem. Então, em breve, a gente vai ter um atributo que vai poder, tipo, diferenciar um item do outro, mas por hora a gente orienta que os sellers tragam, tipo, nos títulos, que é modelo, né, e trazer o nome de fato do produto, né? Tipo, como eu falei, não usar, tipo, nenhum termo que seja único e exclusivo só do seller, entendeu? Então, é importante, tipo, ter um título bem construído, é o início de tudo, porque, enfim, é o carro-chefe ali, tipo, daquela página. Mas tem outras coisas que são importantes também. Ter uma descrição, tipo, encantadora, que traga todos os detalhes, tipo, dos produtos, que tenha técnicas de SEO. Então, é interessante, né, se o seller tiver, tipo, né, a possibilidade de se conectar com o núcleo de SEO também, tipo, da sua empresa, é importante para poder, tipo, pegar todas as dicas com essa galera que tem estudo de palavra-chave, né? Eles vão te indicar as palavras-chave adequadas para a construção, tipo, de cada um desses anúncios. Tem frases, né, e você ter as que são, tipo, muito importantes ali, tipo, e vão gerar, tipo, interesse, tipo, no nosso cliente. Então, a descrição também é um ponto muito importante. A construção de meta tags também é algo que é muito importante, porque a meta tag é o que vai, tipo, ranquear o item, tipo, né, nas SERPs, vai orientar, tipo, vai posicionar bem o seu produto. Na última Black, a gente posicionou muitas páginas de produto, tipo, né, de 3P. Então, assim, foram, enfim, cases que o seller teve total cuidado, tipo, né, com o envio desse conteúdo e conseguiu se posicionar, tipo, né, a URL, ao invés de a gente posicionar uma URL de categoria, por exemplo. Então, se o seller tivesse cuidado na construção, tipo, dessa página, cara, vai ser sucesso.
E o último ponto que eu trago aqui como dica também, né, ali, olhando para esse ponto das descrições, são as especificações técnicas. A gente está falando de produtos muito nichados, a gente está falando, né, tipo, a gente precisa dar o maior número de informações possíveis para o nosso cliente para não gerar dúvida, não gerar, tipo, uma compra indevida, não gerar, tipo, enfim, incompatibilidade de produto quando esse item chegar, tipo, na casa do nosso cliente. Então, assim, é importantíssimo que eles tenham esse cuidado de dar toda a informação técnica necessária para os nossos clientes. E a imagem, né? Imagem, tipo, né? A imagem é o que canta no final das contas também. Então, ter uma imagem, tipo, bem elaborada, bem construída, né? Enfim, peçam apoio para o time de estúdio, tipo, de vocês, né, da empresa de vocês. Eu não sei como que funciona, né, em cada um, tipo, dos sellers, são equipes distintas, né, para venda de 1P ou 3P. Eu imagino que, tipo, tenham ali equipes diferentes, mas, enfim, é interessante ter esse cuidado, é algo que é super importante. A gente usa a imagem do produto de vocês em algumas outras frentes, por exemplo, o time de mídia, tipo, usa a imagem para veicular, tipo, no Google Shopping, né, então, assim, é um exemplo que eu tô trazendo aqui, né, o nosso time, tipo, de campanhas usa essa imagem para montar, tipo, ali os banners, o time de CRM para, tipo, disparar de repente, né, uma comunicação ali para a base. Então, assim, é muito importante esse cuidado com a imagem também. Não é bobagem. E uma dica, as imagens principais, foquem sempre nos produtos de fato. Não adicionem, tipo, né, labels, tags promocionais, enfim. Se a gente tem algumas restrições quando a gente está falando, tipo, do Google Shopping. Então, esse tipo de imagem é um tipo de imagem que vai ser bloqueada no Google Shopping, entendeu? Então, se a gente tem esse cuidado de mandar, tipo, uma imagem única, só do produto, cara, sucesso. O seu item vai ser veiculado e vai entrar, tipo, dentro dessa estratégia também. Sim. E até aproveitando esse ponto que você trouxe, a gente escuta muito de seller que, pô, eu tô praticando um bom preço, eu tô fazendo aqui no meu máximo, tô sem margem. Mas esse é um ponto muito importante da gente discutir, né? Porque uma oferta, ela não é só preço. Ela é um aglomerado de coisas que a gente coloca ali dentro. Então, preço, frete, imagem, como você trouxe, a descrição do produto, especificação técnica. Então, muitas das vezes, a sua taxa de conversão, ela não está sendo maior como você quer, porque outros pontos que você não está olhando dessa oferta podem ter um desvio. E eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem, assim como o Fabiano trouxe, né, vocês estão trazendo aqui, que é uma consultoria mesmo para o parceiro. Cara, olha isso aqui, olha esse ponto, você compraria esse produto sem essa informação? Então vocês dão a possibilidade para o nosso parceiro de melhorar não só o catálogo dele, a descrição do produto dele aqui no Kabum, mas também para outras formas onde ele vende. Então, a gente está dando esse apoio para o seller, pensando realmente na taxa de conversão dele, que vai refletir, óbvio, aqui no Kabum, porque o nosso cliente, ele é muito no detalhe, mas que também vai ser ótimo para a operação dele de forma geral, para o mercado, né, onde ele está vendendo. Confiabilidade, né, Dudu? Vocês trouxeram, tipo, nas falas anteriores esse ponto, né? O Fabiano também, enfim. Então, assim, o cliente tendo confiabilidade naquilo que ele está enxergando, naquilo que ele está visualizando na página de produto, porra, né? A chance de conversão é muito maior, entendeu? Então, assim, ter informações, tipo, assertivas, imagem bem construída, isso tudo aumenta a chance, entendeu? Assim, e tem um outro ponto também que é importante ter esse cuidadinho. O lugar, a categoria onde você associa o seu item também. Porque se você associar, tipo, dentro de uma categoria errada, o cliente não vai encontrar o seu produto também. Então, esse é um ponto também, tipo, que eu acho que fica aí de dica e atenção para os nossos sellers. Não, são dicas valiosíssimas aqui que a Michelle traz para a gente, porque como você expõe o seu produto, é a maneira que o cliente final vai entender, né, e vai enxergar o que ele deseja comprar, né? Então, assim, informação, né? A gente brinca, nunca é demais nesses casos, né? Mas use com responsabilidade, né? Trazer as informações corretas, descrições corretas, enfim. Isso vai converter e o resultado, ele vai vir, né? E na Black Friday, né? O cliente, ele já sabe o que ele quer comprar, né? Muitas das vezes, né? Então, assim, ter o título do produto, ter as especificações ali já bem desenhadas, né, vai ser mais fácil fazer uma conversão do cara que já vem intencionado em comprar um determinado item. Esse ponto do título, Thales, é um negócio muito legal, porque a nossa busca hoje, né, no site, ela olha como motor principal, olha
pro nosso título do produto. Então, a minha maior dica, tipo, além das imagens, é ter um título muito bem construído também. Entendeu? Não deixa, tipo, de lado, fala, puta, não acho que isso é bobagem, entendeu? Então, a busca, ela olha pro nosso título, o peso maior também, tipo, tá relacionado ao nosso título. Então, quanto maior, assim, o cuidado que você tiver ali na construção, tipo, dessa informação, maior a chance do cliente também encontrar o seu produto. A gente também faz um trabalho de associação de filtros. Então, se você manda informação, especificação técnica muito completa, maior a chance de também fazer essa associação do seu produto nos nossos filtros de navegação. Então, se não tem a especificação, né, muito bem construída, achar, eu não vou conseguir, tipo, fazer a associação, tipo, do seu produto dentro dos nossos filtros, entendeu? E o cliente não vai encontrar. Então, E o cliente não encontrando, Não é a encontrando, venda que deixa de ser exatamente. feita, né? Exato. Legal. Então aqui, pessoal, só para contextualizar vocês, passamos aqui então pela área de entrada, né, do seller dentro do Kabum, integramos o seller, fizemos os cheques aí, colocamos os melhores anúncios possíveis, da melhor maneira possível, seguimos todas as dicas da minha aqui. E para onde o seller vai, né? Ele vai para a nossa área de onboarding, né? Que é uma espécie de incubadora, né? O que é essa incubadora, essa área de onboarding vai fazer? Ela vai preparar o seller para que ele efetue sua venda o mais rápido possível. Seller com venda é seller feliz. E o Dodô também fica feliz, todo mundo fica feliz aqui dentro. Dodô, você que é o responsável aí pela área de onboarding, né? Você recebe todos os novos sellers, muitos com muito engajamento para vender, alguns com nem tanto, né? E acho que é um trabalho que o seu time tem que fazer para engajar esse seller. Mas qual que é a jornada de onboarding do seller aqui dentro do Kabum, né? O seller fez tudo isso que a gente falou até agora. O que acontece com ele? Boa, essa é uma pergunta muito legal, porque como a gente está falando, né, de confiança do seller, ele passa por todo esse trâmite e quando ele começa a vender é que realmente ele acende aquela luz amarela, né? Então, é muito importante você ter um onboard onde você mostra para o parceiro, porque o onboard do Kabum, ele é muito focado em duas frentes, né? A primeira, ser educacional, então mostrar para ele tudo que ele precisa aprender sobre o nosso negócio. Então, como é o repasse, o que ele tem que fazer para ele receber o repasse dele, a importância dele emitir a nota fiscal, dele atualizar o tracking. Então, tudo que a gente falou aqui, a gente acaba reforçando com esse parceiro. E o segundo ponto é mostrar para ele como funciona o jogo dentro do Kabum, né? A gente fala muito de jogar jogos, né, aqui dentro do Kabum, e é importante a gente mostrar para o nosso seller que para ele jogar o jogo do Kabum, ele precisa entender como o negócio funciona. Então o onboarding ele vai tratar ali, primeiro, de fazer um double check de tudo que a gente fez já nas fases anteriores, para falar, posso acelerar a sua venda, explicar para ele como funciona o nosso negócio, então, seja repasse, seja sobre entrega, seja sobre algum ponto de catálogo, a gente vai tentar fazer uma revisão sobre tudo. Informando para ele nesses primeiros 15 dias a parte educacional do nosso negócio, a gente começa a trabalhar para que ele tenha uma venda acelerada. Que é o quê? A gente trabalhar com uma comissão um pouco mais agressiva, tentar ajudar ele em alguma forma, para que o produto dele tenha mais visibilidade e ele tenha a primeira venda. Esse é um outro ponto que o onboard tenta fazer o mais rápido possível, que é fazer com que o seller tenha a primeira venda no canal, que ele entenda todo o fluxo. Porque quando você tem a primeira venda, você vai fazer toda a jornada, né? E aí você encontra dúvidas e tudo mais, e aí é onde o onboard atua para tirar todas as dúvidas desse seller e falar para ele, você está preparado para acelerar a venda. Então, aproveita as oportunidades que a gente vai lançar aqui de campanhas, de coparticipação, de visibilidade, para que você possa realmente ter uma parceria. Porque a gente quer aqui, depois de todo esse trabalho, que o parceiro ele venda. A maioria dos parceiros, às vezes, ele... quero ter a primeira venda, quero ter a primeira venda. Assim como nós queremos que ele tenha a primeira venda e que realmente seja um ganha-ganha dos dois lados. Não, legal. Isso é muito importante, Dodô. Entender que é um ganha-ganha sempre para os dois lados, né? E aí pode surgir a dúvida do seller, né? O seller que pode estar nos assistindo aí, um cara que quer vender no Kabum, ou já vende, ou ainda não conseguiu vender, né? Todo seller pode vender mais no Kabum? Todo seller pode vender mais no Kabum. Claro, tudo que a gente sempre leva para o nosso parceiro é que nem tudo é preço, né? Mais uma vez eu vou falar aqui sobre a qualidade da oferta. Quando a gente está falando do Kabum, do marketplace do Kabum, a gente precisa pensar realmente para quem a gente está vendendo e quem a gente quer impactar. Então, todo seller ele pode vender mais, desde que ele siga algumas regrinhas básicas, assim como a Thaís falou, o Fabiano trouxe, a Mi trouxe também, porque são pequenos detalhes que vão fazendo você se diferenciar do seu concorrente.
né? Aqui no nosso canal a gente tem o Buy Box, né? E o Buy Box, muitas das vezes, né, os sellers eles pensam que só quem está com o menor preço vai vender. Mas ali a gente está mostrando o preço da oferta, não é o preço total, né, com frete e tudo mais. Então você precisa estar atento em todas as dicas, em todos os espaços, né, que o Kabum vai oferecer, porque eles vão... Primeiro, é sempre uma dica para que melhore a sua operação, né, para que você esteja cada vez mais qualificado para atender o nosso cliente. Então, tem espaço para todo mundo, tem sortimento ainda que a gente quer acelerar mais e que a gente precisa desses sellers dentro da nossa plataforma. E acho que, mais uma vez, tem que ser o ganha-ganha, porque esse parceiro, ele vendendo mais comigo, ele vai querer vender mais aqui, eu vou ter mais energia também para poder dar atenção para ele. E quanto mais seller a gente tem vendendo, mais insights a gente tem, né? De departamentos, de tipo de produto. Então, tem bastante espaço para todo mundo ainda. A gente é um canal que tem muito potencial para crescer no marketplace. A gente vem crescendo muito. A gente tem muito parceiro que está bastante contente com a operação. Mas, sem dúvida, tem bastante espaço ainda para mais sellers vender aqui no nosso canal. Legal. E agora, pensando em onboarding no geral. Onboarding é uma área que você comentou com a gente que ela é relativamente nova aqui dentro do Kabum, né? Se eu não me engano, ela startou em dezembro de 24, né? Você que participou aqui, né, já está aí há um bom tempo trabalhando no Kabum, participou de quando não era onboard, quando não tinha e agora como tem. Como que você pode falar que a presença dessa área acelerou as vendas e fez com que mais sellers pudessem vender? Bom, a gente tem alguns indicadores, né, que a gente acompanha ali, principalmente em onboarding. A gente acompanha com qual sortimento esse seller tá, que é muito importante. Tem muito seller que entra no canal e não é só no Kabum, tá, pessoal? Que tô falando uma dica para mercado mesmo. Se você vai entrar num canal, coloque energia para fazer vender. Se você sobe 2 SKUs, 3 SKUs, fica muito mais difícil de você chegar até o cliente final ou ter aquela melhor oferta que vai fazer o seu negócio começar a rampar. Então, é importante que você já faça esse trabalho junto ao seller de aumento de sortimento para que ele já entre realmente com mais disposição. Mas o onboarding, um indicador que a gente olha muito é o engine de primeira venda. Ou seja, quanto tempo desde que ele foi ativo até ele ter a primeira venda. A gente sabe que ano passado o seller ali, em média, tá, pessoal? Ele tinha de 15 a 20 dias para ter a primeira venda. Né? Muito porque ele ficava travado em sortimento, em trazer mais, ou ele está esperando a primeira venda. Hoje em onboard a gente já reduziu isso para 5 dias, né, nos sellers ali que estão atuando realmente com o que a gente está passando no educacional, porque não adianta você só passar pelo onboarding também, você tem que realizar o que a gente está solicitando e também ter trocas, tá? Porque como a gente fala, é uma parceria e eu preciso saber da sua estratégia, para onde você quer ir, o que você vai vender. Isso vai ajudar demais do nosso lado. Mas vendo todo esse ano, né, que a gente startou o onboarding, eu acho que o ponto mais crítico é o feedback do nosso parceiro. De quando ele traz essa sensação de que eu fui acompanhado em todas as fases, eu sempre tive uma resposta humanizada, tentar entender qual é a minha dor. Então eu vejo que esse ponto de parceria em todas as fases também ajuda muito o onboard, porque o seller ele chega muito mais quente, querendo vender dentro do nosso canal, e aí a gente faz esse trabalho de mostrar o caminho das pedras para eles, né? Como eu falei, jogar o jogo. Então o onboarding ele quer mostrar para o seller que tem muita coisa para a gente melhorar aqui. A gente sabe que a gente precisa melhorar em pontos de integração, em alguns pontos de logística, e a gente está trabalhando muito nisso. Mas o que a gente quer mostrar para o seller é o que ele tem de oportunidade agora. Então o onboard ajuda muito nisso, de direcionar o seller nesse início para que ele tenha a primeira venda e a performance dele seja cada vez melhor dentro do nosso canal. Muito legal, Dodô. E agora falando em futuro, né? No primeiro episódio, para quem assistiu o primeiro episódio aí, o nosso diretor Fábio Gabaldo, ele falou que em breve estará implementado o Promo Seller. O que você tem aí, resumidamente, para falar para o seller que está assistindo, né? O que você tem a dizer sobre o Promo Seller? Boa, pessoal. O Promo Seller é algo que o mercado já trabalha, né, há um bom tempo. Hoje a gente atua aqui com o nosso Seller Center, que é a Miracle. Então, durante esse ano, esse foi o nosso maior desafio de desenvolver o Promo Seller, que nada mais é do que oferecer boas ações de coparticipação ou não de ações em marketing, para que o seller ele consiga aderir isso dentro do nosso Seller Center. Então, dentro da Miracle, ele já vai ter diversas promoções de categorias, de ticket médio, de frete grátis, onde ele vai ter o apoio do Kabum, né, ali numa coparticipação, numa vista, para ele ter um preço mais agressivo.
para dar visibilidade para esse produto. Então, o Promo Seller, pessoal, é mais uma evolução que a gente está tendo no nosso negócio para chegar até o nosso seller com as melhores condições que a gente pode oferecer. Então, isso é algo que a gente está comemorando muito aqui dentro, e quando tiver o lançamento, eu tenho certeza que os nossos parceiros também vão ver com bons olhos, porque a gente vai conseguir expandir ainda mais as nossas negociações com toda a nossa base, que é o que a gente quer. A gente quer entender o que cada parceiro tem de potencial, em qual departamento, aonde ele tem mais margem, aonde ele precisa mais de ajuda, para que a gente possa ter essa troca e ter sinergia para chegar nos resultados, tanto do KaBuM quanto dos nossos parceiros. 10. Não vemos a hora de estar aí no ar o Promo Seller, né? Pessoal, estamos chegando aqui já ao final desse segundo episódio do NinjaCast. E aí eu vou deixar uma pergunta em aberto, assim, para os três aqui que estão na mesa. Para o Dodô, para a Thaís e para a Michele. Pensando na Black Friday que está chegando, falta pouco, né? Qual conselho vocês dariam para quem ainda não vende, para quem vende no KaBuM também, para que tenha um resultado de sucesso? Eu vou começar pela Michele aqui do meu lado. Eu acho que ter um checklist ali é muito importante, e vocês poderem passar, né? Revisar todo o seu catálogo, ver se de fato, né, seu conteúdo tá ok, e ter um checklist muito bem estruturado para Black. Plano, né? Ter ali uma bélica também. Pô, tipo, qual vai ser o meu plano B, tipo, caso, né, meu plano A não estiver engajando. Então, eu acho que é super importante ter um checklist muito bem estruturado. Legal, planejamento. Falamos muito sobre isso no primeiro episódio. Thaís, para você, qual é a dica qual conselho você daria para esse seller que quer performar bem na Black Friday de 25? Aí, sendo do time de integração, a entender se a integração tá rodando certinho, nota fiscal tá vindo, tá atualizando o rastreio. Isso é muito importante porque Black, KaBuM vende muito. Se não vende ainda no KaBuM, o seller tem que vender, né? Porque há um período aí que a gente explode de vendas, é muito bom. Então, é muito importante que esteja tudo bem integrado. Eu vou ter que fazer isso manual, e manual dá muito trabalho. Então, é importante já entender como tá a integração, tô recebendo os produtos certinho, tá atualizando o status. Isso é muito importante para que na Black não tenha ali essa dor de cabeça com volume muito grande, ter que atuar de forma manual. Legal. E você, Dodô? Qual o conselho? Você que já participou de quantas Black Fridays aqui? No KaBuM, tô indo para minha quinta Black Friday. Quinta Black Friday. Então você tem muito conselho para dar, mas qual que é aquele conselho de ouro que você daria para o seller que já está ativo e para o seller que vai começar a vender aqui com a gente? Primeiro, para você que não está vendendo aqui, vem pro game. Você precisa estar vendendo no KaBuM. Hoje, como a gente falou aqui diversas vezes, o maior e-commerce, né, da América Latina. Mas o principal ponto, Thales, que eu gostaria de compartilhar aqui, que muita gente pensa em vender hoje no mercado e está muito acostumado a vender produtos de ticket médio baixo. Né? E o KaBuM, ele é muito conhecido hoje por ter uma venda de ticket médio mais alto, né? O marketplace mesmo, a gente tem aí um ticket médio acima de R$1.000. Então, para você, né, que tem produtos que você tem dificuldade em vender, porque o seu ticket médio está um pouco acima do que o mercado tem trabalhado, ou em outros canais, né, por exemplo, mais generalista, você tem dificuldade em ter essa visibilidade, aqui você vai ter uma visibilidade muito grande nesses itens, porque o nosso cliente, ele procura por performance, ele produta pelos produtos que estão na ponta da tecnologia. Então, é muito importante que você faça essa análise do canal que você vai vender. E aqui no KaBuM, você vai encontrar oportunidade não só em hardware, que é o nosso maior departamento, mas a gente tem inúmeras frentes, porque o nosso cliente, ele usa muita coisa de casa inteligente também, não é só para computador. Então, quando você pensar em Black Friday, o nosso cliente, ele vai pensar em tecnologia, ele vai pensar no KaBuM. Você não pode perder essa oportunidade. Legal. Essas aí foram as dicas do pessoal que cuida da operação aqui do Marketplace do KaBuM. Então, assim, pessoal, não tem como não seguir essas dicas, tá? E você que ainda não vende no KaBuM, quer seguir todas essas dicas, tem um QR Code aqui no canto da tela, acesse esse QR Code, preenche o formulário, nosso time vai entrar em contato com você o mais rápido possível, vai tirar todas as suas dúvidas com o atendimento humanizado, que foi falado aqui muito nesse episódio aqui do podcast. E aí você, em breve, vai começar a vender no KaBuM para já estar vendendo ali, estourando de vendas ali na Black Friday. Beleza? Agora é o momento perfeito para isso, para integração tá legal, anúncio tá legal, aproveitar as campanhas aqui, o time de onboard vai compartilhar com vocês, enfim. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui esse episódio, esse segundo episódio do nosso NinjaCast. Agradeço muito ao Dodô, a Thaís, a Michele, ao Fabiano também, que estava aqui presente na mesa.
É isso, pessoal. Bora pro game que tem muito que acontecer ainda. Muito obrigado.